E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês têm passado? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente volta a falar de sociologia, né? Fazendo aquele esquema de alternância entre filosofia e sociologia. E hoje a gente vai abordar a sociologia, o etnocentrismo, tá? Vamos falar um pouquinho sobre cultura e sobre globalização também. Vamos entender esse termo que eu acabei de falar, etnocentrismo. O olhar etnocêntrico. Na antropologia contemporânea, o hábito de olhar outras culturas com os olhos da sua própria cultura é chamado de etnocentrismo. O que isso significa? É você olhar o outro com um olhar de superioridade, ou seja, você julgar a sua cultura, o ambiente social que você está inserido superior ao outro. Exemplo, os europeus quando chegaram aqui na América. Eles desconsideraram, basicamente, toda uma estrutura social, todo um arcabouço teórico, né? toda uma organização existente aqui, e impunham ali aos nativos americanos, que foram batizados à revelia de indígenas, né? Eles impunham ali a sua religião, seus hábitos, seus costumes, julgando os outros inferiores. O eu é superior ao outro. A etimologia do conceito elucida o seu sentido, que significa dar centralidade à sua própria etnia em relação às outras. Ou seja, o olhar etnocêntrico é aquele que considera a si mesmo como parâmetro de julgamento e percebe as distâncias culturais como inferiores. Uma visão relativista. Em contrapartida, a gente tem uma visão que preza o relativismo cultural. É interessante a gente notar também que o seguinte, a justificativa etnocêntrica ela foi legitimada durante muitos anos nas ciências. Tá? E agora a gente tem agora sim, né, não é de ontem, mas faz um tempo a gente está tendo uma questão aí das chamadas relatividade cultural, entender que a cultura que não existe uma cultura superior à outra, que a cultura ela é fruto do ambiente físico, social, ela tem influência ali do clima, da vegetação, dos hábitos alimentares, da linguagem, da estrutura familiar. Então, ela é com uma grande diversidade é que se forma, pode-se tentar entender essa formação cultural. Então, a gente parte do princípio aqui que não tem uma cultura melhor do que a outra, porque cada cultura é fruto do ambiente em que está inserido. Vamos lá. Uma visão relativista propunha uma alternativa ao etnocentrismo, como um padrão de olhar para o mundo. A antropologia propõe uma visão relativista, ou seja, a ideia é que as práticas sociais são relativas ao universo cultural em que se originam. As perspectivas relativistas entendem que todas as interações entre os homens são adotadas de sentido dentro do ambiente cultural em que elas acontecem, ou seja, os símbolos e as práticas dos indivíduos são relativos à sua cultura. Atualmente, entende-se que a diferença de outras culturas com relação a determinado modo de vida não indica estágios distintos de evolução civilizacional, mas apenas distinções entre sociedades humanas. Né? Não ter essa aqui de essa cultura é primitiva e essa cultura ela é mais desenvolvida. Não. Né? Ali mostra né, de organizações e distinções da sociedade, da humanidade que a gente vive, sendo a principal motivação do antropólogo a compreensão dos diferentes sistemas de pensamento. Trata-se, por definição, de um sujeito que não emite julgamento moral. O antropólogo ele não vai ali julgar né, através do seu olhar. Ele tenta compreender. Aí é um exercício que a gente chama de alteridade. Ele se coloca no lugar do outro para poder tentar compreender aquela sociedade, aquele grupo, aquela relação social em que ele está pesquisando. Ele não veio aqui julgar, né? Olhar e falar assim, o que você está fazendo está errado, porque
porque na minha sociedade isso é errado e na sua também vai ser. Né? Então, o antropólogo ele não tem esse papel. Embora pessoalmente pertença a um outro sistema de valores, profissionalmente ele está dedicado ao estudo que pretende a maior isenção interpretativa possível. Sociologia do gosto cultural. Na sociologia, o estudo da cultura tem como objetivo observar aspectos como a forma, o conteúdo e os efeitos dos elementos simbólicos sobre a vida social. Assim, a classificação da cultura em alta, média, baixa, erudita, popular, civilizada, primitiva, é um importante objeto de estudos da sociologia. As nossas preferências estéticas estão relacionadas diretamente ao nosso capital cultural. Vamos parar aqui e vamos falar um pouquinho desse conceito elaborado pelo sociólogo Pierre Bourdieu, para falar um pouquinho aí sobre o capital cultural, né? Esse capital cultural ele está referido, né, ele quer dizer uma espécie de riqueza, né, uma espécie de riqueza simbólica. Né? O Bourdieu vai trabalhar muito com essa questão do simbolismo, né? E essa riqueza simbólica ela vai ser acumulada, ela vai ser transmitida de geração em geração, né? E aqueles que detêm esse capital, esse conhecimento, essa riqueza simbólica, vai deter o poder, né? E o Bourdieu ele fala que esse capital cultural ele se apresenta basicamente de três formas, né? Ele pode ser fruto da socialização prolongada. O que isso quer dizer? Um exemplo aqui, né? Que, por exemplo, alguém que fala outro idioma, né, que fala uma língua que não seja o português aqui, mas é porque morou no exterior desde a infância. Né? A outra forma aqui que o Bourdieu ele vai falar que pode aparecer é por meio de bens culturais, né? Ou seja, pela parte física mesmo, né? A obra de arte, livros, né? Os bens culturais. E a terceira forma é uma forma institucionalizada. Né? O que isso quer dizer? Através aí de diploma, de vínculos no mercado que vão favorecer as pessoas. Né? Então, essas são as três formas aí desse capital cultural se apresenta segundo aí o sociólogo Pierre Bourdieu. Beleza? Vamos seguir aqui, ó. Ou seja, nosso gosto pode determinar o nosso gosto por determinada expressão cultural é socialmente formulado, bem como as categorias que distinguem e hierarquizam as manifestações culturais. As pessoas usam estrategicamente seu gosto estético, seu conhecimento sobre qualquer forma de expressão cultural, como uma maneira de posicionar socialmente e de obter reconhecimento de prestígio. Vamos falar um pouquinho sobre a cultura e a globalização. Né? A globalização, a gente sempre escuta, né, que ela encurtou o mundo, ela desfez fronteiras, o fluxo de pessoas, né, indo e vindo, de ideias, de informações, de produtos, de bens, ficou tudo mais dinâmico dentro da globalização. Só que a gente tem que entender o seguinte, a globalização, ela não apesar dela pregar uma igualdade, ela está longe de ser. A globalização de países desenvolvidos, pega aí países da Europa, a parte norte da América, né? Canadá, Estados Unidos, né? A gente pega ali a Austrália, o Japão, são países mega desenvolvidos. Né? A gente tem ali um grau de informação diferenciado dos países subdesenvolvidos. Né? A globalização faz, por exemplo, que o produto japonês seja consumido no Brasil. Beleza, uma facilidade, tal, mais dinâmico. Mas o papel que, por exemplo, o Brasil, que é um país pobre, em desenvolvimento,
vai ocupar nesse cenário global é tipo de celeiro, né, de exportador de produtos agrícolas, enquanto ele é um consumidor de tecnologia. Aí o preço da tecnologia é muito maior do que do produto agrícola, então tem uma relação desigual, até mesmo nas questões de serviços, né? A internet, por exemplo, desses países desenvolvidos são melhores do que os países subdesenvolvidos. Tem um sociólogo chamado Balmas que fala sobre a modernidade líquida, e Balmas ele utiliza uma expressão, né, um conto para demonstrar a desigualdade da globalização entre países desenvolvidos e países pobres. Ele usa o conto do turista, né? Ele faz ali a analogia do turista e do andarilho. Quem é o turista? Né? O turista é aquele cara que viaja, se hospeda em diversos hotéis, está sempre conectado, degusta da gastronomia local, é um cara que tem dinheiro. E ele fala que no mundo globalizado, o turista, ele é quem? Eles são os países desenvolvidos. E o andarilho é aquele cara que está preso na sua origem, né? Que está ali na sua localidade, que anda na sua localidade, que não consegue extrapolar o seu espaço geográfico. E a sociedade diz que esse andarilho ele deve se comportar como turista, mas ele não tem dinheiro para fazer isso. Então, ele fala o seguinte, o andarilho ele é o subdesenvolvido, é o país pobre. Então, ele fala assim, a globalização pode ser entendida através da analogia aí do turista e do andarilho. O turista é o país desenvolvido, que, de fato, usufrui ali do sistema globalizado, e do andarilho, que tenta reproduzir a vida do turista, mas a sua incapacidade financeira o impede de fazer isso. Tranquilo? Então, assim, a globalização tem um lado bom e um lado ruim. Tranquilo? Vamos lá. Em termos gerais, o conceito de globalização se remete à ideia de desenvolvimento de economias sem fronteiras, ou seja, no comércio global. A gente já viu que esse comércio global não é igualitário. Em um contexto sociológico, no entanto, a globalização não ocorre apenas em um plano econômico, mas também nos planos culturais, sociais e ideológicos. Né? A globalização ela prega uma certa homogeneidade de hábitos e costumes. Né? Você vai pegar ali os países da Europa Ocidental, as vestimentas da Europa Ocidental, vai lá, salvo algumas exceções, mas vai lá, França, Inglaterra, Portugal, Itália, né? São roupas, por exemplo, que a gente aqui no Brasil usa, mesmo com um clima diferenciado, com hábitos e costumes um pouco diferenciados, que os estadunidenses vão usar. Aí a gente tem alguns trajes tradicionais, que no mundo globalizado, né, se mostram aí como uma resistência à homogeneização, como, por exemplo, o kilt escocês, as danças regionais, né, por exemplo, as danças de origem afro, as danças indígenas no Brasil, né, que se mostram ali como uma forma de resistência à padronização imposta pela globalização. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, gente, ficamos por aqui. Grande abraço, tchau, tchau e até a próxima. Valeu!